Bom dia. Nós vamos iniciar o nosso culto a Deus. Nós vamos iniciar a nossa conversa, o nosso estudo a respeito da palavra de Deus, a respeito da revelação de Deus. E como estamos fazendo nesses últimos cultos, nós estamos estudando os salmos. O que há de coerente com Jesus e o que não há de coerente com Jesus, né? O que há de coerente com o Deus de Jesus e o que há de coerente, de coerente com o Deus Jeová que Moisés entendeu. E a gente tem visto muita coisa, né? Atualmente nós estamos no Salmo 16 e nós vamos ver hoje a segunda parte do Salmo e analisar. A primeira parte não foi muito, né? Não teve muita coisa parecida com Jesus, não. Nessa segunda parte nós vamos ter alguns aspectos a mais parecidos com o ensino de Jesus, tá bom? Então tá aqui, olha, versículo de 1 a 6, olha, tivemos dois momentos coerentes com Jesus, e isso do versículo 1 a 6, né? E 4 momentos não coerentes, incoerentes e totalmente incoerentes com Jesus Cristo. Agora, na segunda parte, que é o versículo 7 até o versículo 11, a gente vai ver o que é que tem, né, que a gente pode analisar. A princípio, a gente pode dizer assim, olha, agora melhorou. Nós temos 5 aspectos, 5 momentos do Salmo, né, a partir do versículo 7 até o versículo 11, que são coerentes com Jesus. Então, são 7, então, 5 momentos coerentes com Jesus. Isso é maravilhoso. E temos 3 momentos totalmente incoerentes. Vamos analisar. Vamos primeiro ler o Salmo, né? O título dele, o título dele é O Santo de Deus, tá? O Santo de Deus. Claro que esse título não é original, tá? Esse título são os tradutores que vão colocando. O título que está lá no original é esse aqui, Cântico de Davi, tá bom? Esse aqui é o cântico. E a gente já conversou sobre essa coisa de cântico de Davi, salmo de Davi, essas coisas a gente já lembrou em outros momentos, principalmente no estudo anterior, né, nesse texto. Vamos lá, versículo 7. Eu louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até de noite meus sentimentos me ensinam. Ponho ao Senhor continuamente diante de mim, porque Ele está à minha direita, nunca serei abalado. 9. Por isso meu coração está contente e minha glória se alegra, certamente minha carne habitará em segurança. Porque tu não deixarás a minha alma no mundo dos mortos, nem permitirás que teu santo veja a corrupção, que os teus salvos, né, veja a corrupção. 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida, fartura de alegria há em tua presença, agrados estão em tua mão direita para sempre. Então vamos analisar o que é que esse salmo, pelo menos essa segunda parte, versículo 7 ao versículo 11, o que é que há de coerente com Jesus e o que há de incoerente com Jesus Cristo, tá? Então vamos ver aqui. De coerência, temos aqui, primeiro, ele diz, tu não deixarás a minha alma no mundo dos mortos. Isso é coerente com Jesus. Estar com Deus é estar no mundo dos vivos, em todos os sentidos possíveis. Todos os sentidos, tá? É claro que quando ele fala aqui em mundo dos mortos, tem a ver com o Sheol, que é a compreensão daquela época, né, em relação aos mortos, aos que morriam, né,
ia para o mundo dos mortos, que era o mundo vazio, silencioso, calado, ali, né? Não havia um entendimento mais aperfeiçoado sobre esse mundo dos mortos. Mas Jesus veio e Jesus então deu conotações muito interessantes a respeito do que seria após a vida, após a morte. E ele mostra, né, que estando com ele há vida. Vida no sentido não é só de respirar, né, de existir, mas no sentido de vivência, né, há um mundo dos mortos no sentido de estarem vivos, muito vivos e ativos. Então o salmista tem razão, ele não vai me deixar naquele mundo, né, incerto, aquele mundo vazio, mas ele vai estar comigo e a minha vida vai ser uma vida, né, uma vida ativa, tá bom? Segunda, coerência com Jesus. Tu não deixarás que o salvo conviva com corrupção. Isso é coerente com o ensino de Jesus, tá? Pois o Espírito que guia o salvo não o deixa continuar no pecado. É Ele, Deus, é o Espírito, a graça que opera na vida de uma pessoa para que ele não permaneça no pecado. Tá? Então a Bíblia ensina isso e Jesus coloca isso para a gente. Aí tem aqui o terceiro. A terceira coerência com Jesus Cristo. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Isso mesmo. Guiados pelo Espírito, os salvos são conduzidos pelas veredas da justiça, que são veredas, vida, vivência agradável ao Senhor. Então, quem faz isso? Deus. O Espírito de Deus opera isso na vida da gente, nos guiando, nos levando pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, como diz muito bem, maravilhosamente bem, o Salmo 23. O que mais? Aí vem a quarta coerência com Jesus. Fartura de alegria há em tua presença. Sim, quanto mais com o Senhor estamos, quanto mais agradáveis a Ele somos, até com a ajuda dele, porque por nós mesmos não conseguiríamos, quanto mais dirigidos, guiados por Ele, mais ajustados a Ele estaremos, não é? Aí continua, mas alegria há nas pessoas. Então, quanto mais estamos com Ele, mais alegria temos. E quanto mais alegria temos, mais o mundo é iluminado por essa luz nossa, é salgado no sentido de temperado corretamente com a nossa presença. Tá bom? Então, isso é coerente com o ensino de Jesus. Aí vem a quinta coerência com Jesus. Ele diz assim: agrados estão em tuas mãos para sempre. Agrados estão em tuas mãos para sempre, Senhor. Sim, Deus tem agrados todo o tempo para os salvos e não salvos. Entendeu? Deus tem para os salvos e não salvos. Lembrando sempre do seguinte: Deus ama a todos. Deus ama com igualdade e com equidade. A igualdade quer dizer, Ele me ama na mesma intensidade que ama qualquer outra pessoa sobre a face da terra. Esse é o Deus de Jesus. Não aquele Deus de Moisés, que amava só um grupinho e o resto ele mandava matar. Não. O Deus de Jesus é um Deus que ama todos igualmente. E com muita intensidade, todos, sem exceção. Mas a equidade está em que, amando todos igualmente, ele tem uma atenção especial com aqueles que mais precisam, aqueles mais distantes, aqueles que desfrutam menos das suas bênçãos, da sua paternidade, do seu carinho.
Entendeu? Não podemos esquecer isso nunca. A nossa teologia nos diz outra coisa. Essa teologia que impuseram no coração da gente colocou uma coisa totalmente diferente de Deus. Esse Deus que é dito por aí não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é o que ama todos, sem exceção, e com intensidade máxima, porque Ele ama. Entendeu? Esse é o Deus de Jesus. Muito bem. Então, agrada-os-á. Essa é a quinta coerência com Jesus. Agora a gente vem aqui para as incoerências. Nós temos somente 3 incoerências nesse versículo, né? Nos versículos 7 até o versículo 11 do Salmo 16. A primeira incoerência diz assim: eu louvarei ao Senhor que me aconselhou. A vontade e a ação são coerentes com o ensino de Jesus. Tá bom? A vontade e a ação. Eu louvarei ao Senhor. Porém, a motivação estava errada. Louvar a Deus porque tem sido aconselhado por Ele, dando um sentido de barganha, de troca com Deus. E isso até utilizando o contexto dos versículos 1 a 6. A gente estudou isso ontem, entendeu? Então, dentro desse contexto, o salmista está fazendo uma barganha. Senhor, eu vou te adorar, eu vou te louvar, porque tu tens me beneficiado. Quer dizer, em outras palavras, eu quero dizer o seguinte, dentro desse espírito do salmista, tá? Quanto mais tu me abençoares, mais eu vou te louvar. Semelhante ao que Jacó fez em relação ao dízimo. Ele diz, né? Se o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo. Se o Senhor me abençoar, eu darei o dízimo. Entendeu? Então esse é um espírito de barganha, troca. Me dê o que eu quero, que eu te dou o que tu queres. Ok? Então, essa é a primeira incoerência, né, do salmista com Jesus. A segunda incoerência diz assim: sigo o Senhor porque Ele está à minha direita, favorável a mim, nunca serei abalado. Quando ele diz está à minha direita, está dizendo Ele está a meu favor, Ele está me favorecendo, Ele está me protegendo. Entendeu? Ele está entre mim e os outros, ele está comigo. A direita tem esse sentido, né? O sentido de que ele está comigo, não com o outro, mas comigo. Entendeu? E isso não é verdade. Deus não está comigo. Deus está com todos que ele ama. E todos que ele ama são todas as pessoas. Aí entre mim e o ímpio, ele está a favor de quem? Dos dois. Dos dois. Não está a favor nem de um nem do outro, está a favor dos dois. Esse é o Deus de Jesus. Entendeu? O Deus de Moisés, não. O Deus de Moisés, não. Eu estou com Israel e o resto pode mandar matar, pode fazer o que quiser com eles. Não estou nem aí. Eu estou com o povo. Isso é o Deus de Moisés. É um Deus exclusivista, é um Deus egoísta. O Deus de Jesus, não. O Deus de Jesus, ele está com todos. Entre mim e o ímpio, entre mim e o desobediente, mas aqui, né? Isso dentro da nossa linguagem, porque desobedientes todos somos. Mas entre mim e qualquer outra pessoa, ele não está comigo, ele está com os dois. Porque ele ama os dois. E se o outro for mais carente do que eu, em relação a ele e ao amor dele, aí sim ele vai estar com os dois, mas tendo uma atenção especial com aquele que mais precisa. Esse é o Deus de Jesus. Esse é o Deus da revelação. Aquele Deus de Moisés, aquele Deus pequeno, fraco, vingativo, genocida,
que Moisés entendeu não tem nada a ver com o Deus de Jesus. Entendeu? Então, siga ao Senhor porque Ele está à minha direita, favorável a mim. Né? Nunca serei abalado. Mais uma vez, o salmista se propõe a fazer uma coisa boa em adoração a Deus, mas pela motivação errada, pelo fato de que ele entendia que Deus lhe era favorável e por isso não seria nunca abalado. Terceiro, sou alegre por adorar ao Senhor, ele dizendo, e pelo motivo que ele está do meu lado me protegendo. Da mesma forma, o salmista está dizendo algo positivo e verdadeiro, pois Deus promove alegria de coração nas pessoas, mas a motivação do salmista era a crença que Deus estava do seu lado e não da dos seus inimigos, dando a ele a sensação de proteção e privilégio. Essa coisa carnal, pequena, infantil que a gente tem. Deus é meu, Ele está comigo, Ele não está com os outros. Criancices. Pura criancice. Entendeu? Então essas são as coerências e incoerências, né? Do versículo 7 ao versículo 11 do Salmo 16. Tá bom? Aí agora a gente vamos ver aqui os motivos que nós temos hoje para a nossa oração ao Senhor, tá? Então tá aqui, olha. Agradecemos por Ele querer abençoar todas as pessoas, sem exceção. Agradecemos por Ele querer o melhor para todo mundo no mundo. Gente, isso é maravilhoso. Se Deus abençoasse só a gente e os outros não ia ser bênção. Ia ser uma desgraça, um caos. A gente só vai estar bem quando os outros estão bem também. Entendeu? Então essa ideia maligna, diabólica, do cão, do inferno, não é? Que os ricos têm, estou falando de rico, não estou falando de classe média não, que os ricos têm e que a Bíblia diz que é a razão de todos os males no mundo, olha que coisa. A Bíblia é perfeita, né? Então, veja, essa ideia, não, é só para mim, eu quero tirar deles, eu quero que eles fiquem mais pobres, porque eu quero tirar deles, eu quero explorar eles. Quanto mais pobres eles forem, mais de graça eles vão trabalhar para mim e mais dinheiro eu vou ganhar. Essa coisa que nem o cão é capaz de pensar. Entendeu? Nem o cão. É o mal deles. Porque isso é ruim contra eles. O que é que acontece com esses ricos? Eles têm medo de sair na rua, eles têm que sair todos protegidos, eles têm que fazer muros altos nas casas deles, têm que encher a casa de cachorro, têm que encher a casa deles de grade, têm que andar de carros caríssimos, protegidos, cheios de proteção contra bandido, porque a ganância deles não consegue mostrar para eles que não é bom ficar rico sozinho, tem que todo mundo crescer junto. Quanto mais todos crescem, menos perigo vai haver. Mas não, a ganância é cega, é o diabo, é o pior do diabo, a riqueza, o amor ao dinheiro. Eles não veem isso, entendeu? Não conseguem ver. Percebe? Então, muito bem. Aqui diz assim, por ele querer o melhor para todo mundo no mundo, sem exceção, né? Por ter muita misericórdia para conosco, a gente agradece. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre. Sempre há muitas pessoas, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, pessoas que cultuam, né? Quando a gente está realizando o culto ou em outros momentos, tá bom? Pelos aniversariantes de hoje, aqueles pelo menos que eu vou estar informado, o Facebook vai me ajudar a lembrar de muita gente maravilhosa.
pelos cuidados com enfermos e desprotegidos que ele tem sempre, independe da minha oração, ele vai porque ele ama essas pessoas, ama de verdade. E pelos anjos na minha lista de oração, com iniciais GH e JKLM. São os nomes que hoje eu vou estar orando por eles nessa minha imensa, lista de oração. Pedimos, por favor, Senhor, nos faça ser mais bênção para este mundo. Tira todo o nosso preconceito contra pessoas. Nos faça defender todo mundo ao nosso redor, defender mesmo. Eles têm o direito até de serem diferentes da gente. E pedimos, por favor, que nossa vivência não atrapalhe pessoas de chegarem ao céu. Pedimos também, não nos deixe favorecer a ganância dos ricos, até para o bem deles. Os grandes responsáveis pela desgraça da vida dos ricos, estou falando de rico, tá? Por favor, não confunda rico com classe média, não. A grande justificador das desgraças na vida de um rico, não é? É o cristianismo. O cristianismo defende com unhas e dentes esse sistema capitalista doentio, perverso, maligno. Entendeu? Nós defendemos com unhas e dentes e ainda dizemos que é de Deus. Enquanto Jesus diz, vai, vende tudo que tem, fique pobre e me siga. Enquanto os que se convertiam, dizia, Senhor, eu vou entregar tudo que eu tenho aos pobres. Enquanto a igreja primitiva fazia isso, a gente fica nessa teologia sem vergonha aí, defendendo o rico, defendendo riqueza, defendendo dinheiro, defendendo patrimônio, defendendo, Então a gente fica nisso. Aí o rico fica achando que está tudo certo, está tudo bem. Os crentes, os cristãos, estão lá nos defendendo, feito uns idiotas. Aí eles continuam E aí é pior para eles, é ruim para eles. Além de ter um inferno aqui neste mundo, eles ainda vão passar a eternidade no inferno. Culpa nossa dos cristãos que defendemos esse sistema deles. Entendeu? Então pedimos que ele nos ajude nisso. Pedimos também, não nos deixe favorecer a ganância dos ricos, e usa-nos como defensores de uma ótima educação pública. Se nós cristãos fôssemos reconhecidos pela sociedade como aqueles que brigam de maneira correta, aqueles que brigam por uma educação pública maravilhosa para todo mundo. Se tivéssemos esse reconhecimento. Tá bom? Então, a gente também agradece. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.